para falar sobre o Novembro Azul, eu recebo a Gisele Mota, que é enfermeira, e também o Ricardo, que é psicólogo. Obrigada pela presença aqui conosco. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Bem-vindo Romero. Bom dia. Muito obrigado, bom dia aos telespectadores, aos familiares, amigos. Que bom poder ter vocês aqui hoje para falar um pouquinho com a gente sobre isso. E, Ricardo, você como psicólogo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque nós temos dados que são assustadores realmente, né? Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a cada 38 minutos morre um homem em decorrência aí também do câncer de próstata. E é um assunto extremamente delicado para o homem. Ainda existem muitos tabus. É difícil falar com o homem sobre esse assunto, não é mesmo? Olha, é difícil falar com o homem não só sobre esses assuntos, viu? E quando a gente fala em saúde do já, homem, de modo geral, é difícil, já é né? complicado. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de adesão, de procura, de participação. Então, os homens têm uma resistência bastante grande em relação às doenças. E quando se fala em câncer de próstata, a gente tem um complicador ainda maior, né? Por conta da forma com que essa doença se manifesta e o modelo de prevenção em relação a ela. Então ainda realmente passa-se por muitas dificuldades diante dessa prevenção. E a prevenção é realmente o melhor remédio diante dessa doença, não é, Ricardo? Com certeza. A gente fala que quando você faz a intervenção precoce, você consegue evitar que a doença evolua e se porventura houver alguma possibilidade de desenvolvimento, ela pode ser tratada com maior eficácia. As chances de cura chegam a 90% quando é diagnosticada precocemente. E também a importância das pessoas entenderem que precisa buscar a orientação antes, né? Hoje a gente tem um grande número de mulheres que participam das consultas, da vida da saúde de modo geral, e a gente tem pouca participação masculina. Então a gente precisa incentivar muito esses homens a buscar realmente essa participação, a buscar essa entrada no sistema de saúde, não só quando estiver sentindo alguma coisa, isso é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, a Gisela está aqui conosco também, nos faz companhia, ela como enfermeira, ela também deve ter bem esses dados aí, que o homem é muito mais difícil procurar aí algum médico, né, quando está precisando, do que a mulher. A mulher, ela já vai realmente ao médico, mais vezes faz os exames preventivos com mais frequência do que o homem, não é? É verdade, é isso mesmo. A gente fala que é até uma questão cultural. 50% dos homens, eles têm, as mulheres, elas procuram muito mais uma avaliação, realizar os exames de rotina e dessa forma elas previnem mais as doenças. As doenças não chegam no momento que já se encontram graves, que já se encontram bem, a gente fala até no caso do câncer, a metástase, né? E as mulheres continuam sendo as responsáveis por levar o homem ao médico, dar aquela puxadinha de orelha e falar assim, você precisa ir no médico, hein? Você precisa se cuidar. As mulheres continuam sendo responsáveis por isso? Sim, com certeza. 50% dos homens, eles procuram um médico apenas quando estão sentindo alguma coisa. Como, por exemplo, no câncer de próstata, pode ocorrer que tem um sangramento na urina, ele diminui o jato de urina, ele sente dor ao urinar, aí ele vai e reclama para a esposa, reclama para a mãe, reclama para algum familiar, aí ele vai ser convencido a realizar uma avaliação médica. Aí que ele procura o médico. Aliás, a hora que eu fiz essa pergunta pra você, eu olhei aqui, o Ricardo estava dando risada aqui. Eu estava prestando atenção porque verdade, a gente também faz o meia-culpa, né? Você também você assume essa meia-culpa? A gente faz a autoanálise. Você assume que você também tem essa... acho que eu vou esperar um pouquinho mais. Esse ano eu fiz 40 anos, né? Vou fazer 41, então eu já entro nessa rotina agora de prevenção, especificamente em relação ao câncer de próstata. Né? Em outras questões de saúde, a gente já está mais atento. Mas é uma necessidade realmente que a gente desenvolva essa condição. Para vocês terem ideia, os homens só foram fruto de política pública em relação à saúde a partir de 2008. Então, assim, não existiu uma política de saúde pública voltada para o homem. E isso dificulta muito, porque aí não tem incentivo, uma série de situações que ficam difícil o acesso. Sim. Então a gente precisa realmente trabalhar essa condição e inverter essa lógica cultural de uma pseudo-superioridade, né? Que é aquela condição de um homem vulnerável, que o homem não pode se afastar do trabalho, que não é qualquer dorzinha que vai, né, me tirar.
E sem falar das condições de acesso, que a gente acaba tendo uma restrição em relação a horários, né? As unidades funcionam em horário comercial, então geralmente horário de trabalho, né? Claro que as mulheres também têm esses compromissos, mas elas acabam tendo essa conscientização maior, então elas conseguem ter esses afastamentos com mais... com menos cobrança, vamos dizer assim. É uma questão realmente cultural, né? Porque a saúde ela precisa ser cuidada tanto pelo homem quanto pela mulher. Pensa só você aí, se você ficar doente, é óbvio que a sua família como um todo vai sentir. Você que sustenta aí a sua casa vai sentir também, né? Sua família toda. Por isso, a prevenção, ela é necessária para que as coisas sejam cortadas já logo no início. Agora, é necessária essa prevenção com o homem de diversas maneiras, não é, Gisela? O câncer de próstata fala-se muito a respeito de um exame incômodo, que é o exame do toque para o homem, porém extremamente necessário. Mas existem também maneiras de se monitorar a próstata, não só pelo toque, né? Com certeza, a gente fala que é importante, principalmente a partir dos 40 anos e mais intensamente a partir dos 50 anos, que o homem realize o check-up. A gente fala, ele tem que realizar o check-up, são vários exames. Tem o exame de hemograma, o colesterol total em frações, o triglicérides, uma glicemia. Aí sim também com a prevenção do câncer, o toque, e tem um exame também para diagnosticar mesmo o câncer, é necessário que se faça biópsia, mas também existe o exame de sangue, que é o PSA. Então tem várias maneiras de você se manter aí sempre informado a respeito da sua saúde. E existe um grupo de risco específico, Gisela, assim, minha família tem, né, o meu pai tem o câncer de próstata, eu tenho mais tendência a ter. Existe esse grupo de risco realmente? Sim, com certeza. Os estudos apontam que os homens, principalmente a partir dos 50 anos, eles estão mais propensos a ter o câncer de próstata. E também os homens afrodescendentes também têm maiores chances. Quem tem um parente de primeiro grau também é importantíssimo estar realizando os exames de rotina, porque tem grandes chances de estar desenvolvendo o câncer de próstata. Então é necessário que você fique atento aí, fique sempre atento a todas essas dicas que nós estamos dando aqui e atento também à sua saúde, atento ao que vai acontecendo com você. Às vezes uma dificuldade ao urinar, aí você acha, imagina, tô correria do dia a dia. Às vezes pode ser já um comecinho de problema e quanto mais cedo for diagnosticado, mais chances de cura se tem. Aliás, Ricardo, eu queria saber de você o seguinte, é muito comum a pessoa quando recebe o diagnóstico do câncer, já praticamente está escrito na testa dela assim, nossa, acho que vou morrer, né? Porque geralmente a palavra, né, câncer já denota isso. Então, como é que as pessoas chegam, de repente, num consultório, tem esse apoio psicológico diante dessa notícia, que muitas vezes já é praticamente um atestado de morte, e que não é bem isso, né? Hoje a gente tem, a medicina, né, tá bem evoluída nesse sentido, né, tanto em termos de diagnóstico quanto em condições de tratamento. Então a gente precisa entender que aquele pensamento antigo de que, né, recebi um diagnóstico desse, ou de qualquer outra doença, né, grave ou que não tem dificuldade de tratamento, a pessoa está fadada a falecer e o mais rápido possível. Sim. Né? Tipo assim, nossa, eu preciso resolver tudo amanhã, né? Senão não consigo deixar as coisas organizadas. E na verdade não é nada disso. Hoje a gente consegue ter um suporte de saúde muito bom. E essa quebra desse preconceito é muito importante. Então a pessoa ter a condição de buscar as orientações, seguir os tratamentos, fazer a adesão, superar o medo, o preconceito, né, realmente buscar as informações em relação à doença. Tem gente que tem medo de conhecer a doença. Né? Não vai no médico porque, eu não vou no médico, não procuro orientação, não vou no psicólogo, não faço acompanhamento, porque se eu for lá, eu vou descobrir as coisas. Né? Ou eu vou entrar sem nada e vou sair com um monte de coisa. E isso é onde está o grande erro. Porque quanto mais você protelar, né, ou deixar para depois o descobrimento de alguma situação, né, por menor que seja aquele sintoma, isso vai agravando o quadro. Então a gente precisa realmente incentivar essa busca, essa necessidade realmente de vencer essas barreiras. Né? Não é porque você vai descobrir a doença que você... Né, já vai ter esse sofrer, atestado de morte tudo, dessa forma, né? Então a gente precisa conscientizar cada vez mais você aí do outro lado da telinha a procurar um médico e você, mulher que já faz isso
com mais frequência, como a gente tem bem notado aqui, incentivar também aí o maridão, o filho, o amigo também, o papai, a fazer cada vez mais os exames preventivos. Agora, Gisela, a gente já falou um pouquinho sobre esses sintomas que aparecem e que muitas vezes são sintomas sutis, não é mesmo? Eu queria que a gente reforçasse isso para quem está em casa, para falar desses sintomas novamente, para as pessoas começarem a se observar e se conhecer melhor. É verdade, é muito importante o homem e a mulher se observar, porque eu costumo dizer que o nosso corpo, o corpo humano, ele dá sinais. Ele começa a apresentar diferenças, fica um pouco diferente. No caso do câncer de próstata, que aí o homem começa a ver uma dificuldade em urinar, diminui esse jato urinário. Isso já é um sinal que tem alguma alteração nessa glândula que chama próstata, que é uma glândula masculina. E também o sangramento, logo começa a aparecer um pouco de sangramento na urina, pode ser uma infecção de urina, mas tem que ir realizar os exames, tirar todas as dúvidas, fazer os exames de rotina, para se ter a certeza que é uma coisa simples e não uma coisa que já está aumentando, se agravando, né? E também dor ao urinar, geralmente começa a doer, porque essa glândula, ela cresce e ela aperta o canal do jato urinário. Então, aí começa a não conseguir urinar. Entendi. E aí diminui bem o jato urinário e às vezes essa urina ela vai ficar presa mesmo na bexiga. Não consegue urinar, daí já vai para uma emergência. Aí já tem que entrar com outras intervenções, até mesmo às vezes cirúrgica, o que não é necessário. Né? Se a pessoa se cuidar, realizar os exames preventivos. Eu costumo dizer que se o homem se cuidar, ele não está cuidando apenas dele. Ele está cuidando dele, da família dele, da esposa dele, da filha dele, da mãe dele, porque ele não vai evoluir para uma doença grave e até mesmo para a morte. Sem dúvida, sem dúvida. E essa realmente é o intuito aqui do Bem-vindo Romero hoje, de conscientizar você de como é necessário ter essa prevenção, de como é necessário realmente você buscar se conhecer cada vez mais. Agora, a fé ela ajuda muito na hora de você tanto de receber o diagnóstico quanto de conviver com a doença ou de conviver com essa dificuldade aí na vida, não é mesmo? Com certeza. E a gente hoje já tem até pesquisas bem embasadas e desenvolvidas que reforçam essa condição, de que a pessoa que tem fé ou que participa de alguma prática religiosa, ela tem melhores resultados em relação a tratamentos. Isso em qualquer tipo de tratamento. Até porque a fé, ela traz uma condição que eleva a pessoa para um outro patamar. Ela desenvolve a condição de esperança, a condição de que você tem algo a mais, a se preocupar e a se cuidar, e ajuda também na adesão ao tratamento. Então a gente tem vários exemplos e várias situações que denotam isso. Até aqui em Aparecida mesmo, quem conhece aqui a Basílica sabe da Sala das Promessas. A Sala das Promessas é um grande testemunho em relação a essa importância da fé, de exemplos de pessoas que superaram traumas, acidentes, doenças e que dão o seu relato. Então, assim, é um grande laboratório em que a gente pode realmente verificar a importância dessas experiências realmente. É porque a fé, ela dá aquele sustento, ela dá aquele empurrão que muitas vezes a gente está aí sem entender o que acontece na nossa vida? Não, a questão não é o entendimento, a questão é a aceitação. Sim, acontecem coisas na nossa vida e a gente com fé consegue superar essas dificuldades. A gente com fé consegue confiar cada vez mais. Queria que vocês passassem um telefone de contato para a gente, que alguém tenha alguma dúvida ou alguém queira falar com vocês. Gisela, por favor, passe para a gente o seu contato. O meu contato é o 99199-1943 e estou à disposição para tirar alguma dúvida se necessário. Porque às vezes tem gente que também precisa realmente desse apoio aí em algum momento, não é mesmo? E você, Ricardo, passe para a gente os contatos. O meu é 99703-8141. E tem o NASF Cachoeira Paulista também, não é mesmo? Temos o NASF Cachoeira Paulista. O que é o NASF? O NASF é um núcleo de apoio à saúde da família, que são um grupo de profissionais que atuam no suporte à atenção básica. A ideia é oferecer um trabalho qualificado na atenção básica, que é a porta de entrada do sistema de saúde pública.
Então o NASF é formado por diversos profissionais, a gente tem várias configurações dele no país, né, de várias formações, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, educador físico, especialista na área de psiquiatria, depende da configuração do município. E eles são profissionais que favorecem essa condição de trabalhar a prevenção, de auxiliar as equipes de atenção básica num cuidado qualificado, né? E aí evitar realmente que as situações se dificultem ainda mais. Se agravem, né? Se agravem cada vez mais e você consiga o acesso com profissionais com essas especialidades com maior facilidade. Tá certo. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigada por passar esses contatos também. Inclusive, se você aí em casa precisar, né, entrar em contato com o NASF, aproveite aí esses contatos que estavam passando na sua tela para você também, quem sabe, não só ser um voluntário ou fazer uma ação semelhante aí na sua comunidade, na sua paróquia, mas também talvez você precise aí deste apoio, desta ajuda. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui hoje e é sempre bom a gente falar sobre o assunto de conscientização da nossa saúde. Obrigada, viu? Obrigado, a gente agradece. Eu que agradeço vocês a presença aqui hoje.